Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos no meu canal. E se você caiu nesse vídeo por acaso, já deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre emoções, comportamentos e vida real. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre dois livros que mexeram muito comigo emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente. Sabe aqueles livros que não saem da nossa cabeça? Foi o caso desses dois. Então, os dois livros, né, porque eles são continuação, é Binding 13 e Capping 13. Então, o que mais me chamou a atenção nesses livros não foi o romance em si, mas foi a profundidade psicológica dos personagens. Ele é vendido como um romance adolescente, uma história de primeiro amor, mas ele vai muito além, muito mais fundo do que isso. É uma narrativa sobre traumas, sobrevivência emocional, desenvolvimento humano dentro de situações e contextos adversos, principalmente sobre sentir segurança pela primeira vez na sua vida. Então, a autora, a Chloe, ela não cria, ela não desenvolve só personagens que estão passando ali pelas situações, né, pelos conflitos típicos da adolescência. Eles estão lidando com experiências mais complexas e difíceis muito antes, talvez, do que necessariamente eles tenham bagagem emocional para lidar. São jovens, adolescentes que não têm o direito de simplesmente viverem como adolescentes, como jovens, dentro de uma vida normal. E isso é algo que a gente vê muito, principalmente dentro da prática clínica. Como psicóloga, é algo que eu observo que é muito presente em várias situações. A Shannon, que é a personagem principal dessa história, ela é uma representação extremamente realista do que acontece quando o ambiente familiar deixa de ser um lugar de proteção e se torna um ambiente de constante ameaça. Então, ela cresce em um ambiente que é totalmente imprevisível, violento, abusivo e extremamente negligente, emocionalmente negligente. E quando uma criança ela vive, ela se desenvolve, ela cresce em um ambiente desse formato, ela não desenvolve apenas dor, ela precisa criar estratégias de sobrevivência. O silêncio dela não é personalidade. A retração não é timidez. A invisibilidade não é uma escolha. São mecanismos de proteção, de defesa. Então, quando uma criança aprende desde cedo que ser visto pode gerar uma punição, que falar pode provocar uma violência, que reagir pode piorar a situação, o sistema nervoso dela vai aprender a reduzir a sua presença, a ocupar menos espaço, a observar mais do que agir. Isso é uma adaptação ao perigo. O seu corpo vai entrar em um estado constante de vigilância, de hipervigilância. O cérebro vai tentar prever todas as ameaças o tempo inteiro, porque ele entendeu que isso faz parte de um modo de sobrevivência, para se proteger, para se prevenir. A pessoa vai aprender a antecipar movimentos. Mudanças mínimas, às vezes, de humor já é perceptível para aquela pessoa que tem esse mecanismo ativado. Ela vai tentar prever todos os sinais mínimos de risco. E isso é o que nós chamamos na psicologia de hipervigilância. Um estado de alerta que nunca desliga completamente. E, obviamente, viver dessa forma é extremamente cansativo, exaustivo, tanto emocionalmente quanto fisicamente também. Então, além de toda a violência física, verbal, psicológica que a Shannon vive, ela também assume responsabilidades que não deveriam ser dela. Então ela cuida dos irmãos mais novos, ela cuida da casa, da comida, do gerenciamento da rotina de toda a família. Ela não é protegida por esses pais, ela é quem precisa proteger. Isso tem nome também dentro da psicologia, a gente chama de parentificação. Isso acontece quando a criança assume o lugar emocional ou funcional do adulto. E quando isso acontece, algo fundamental é perdido, é excluído, não é vivenciado, que é a experiência de ser
cuidada e protegida. Então, gente, como se não bastasse também todo esse contexto familiar extremamente negligente, abusivo que ela vive, o ambiente externo também não favorece muito. Ela sofre bullying desde criança nas escolas e é como se o ambiente externo reforçasse aquilo que ela aprendeu em casa, de que não existe um ambiente seguro, de que não existe um lugar fiel de pertencimento. Então, assim, quando todos os ambientes em que uma criança, um adolescente está inserido e que eles falham miseravelmente em proteger, em fornecer segurança, confiar deixa de ser biologicamente possível. É como se fosse extremamente ameaçador se permitir confiar de fato em alguém, em alguma pessoa, em alguma relação. E aí, quando a gente olha para o outro personagem principal, que é o Johnny, ele tem ali um ambiente familiar e externo também totalmente diferente dela, mas ainda assim com camadas psicológicas e emocionais muito profundas. Ele cresce desde muito cedo com uma pressão muito alta sobre quem ele é e o que ele pode se tornar. Então, uma necessidade constante de provar a sua capacidade, como se a sua identidade estivesse conectada justamente, exclusivamente ao que ele pode fornecer, a quem ele pode ser, baseado só no talento. O valor dele é como se tivesse conectado ao que ele entrega, ao que ele fornece, ao que ele pode ser para as outras pessoas. E isso gera uma camada diferente dela no sentido de ele não tem medo de ser machucado fisicamente, certo? Mas ele tem algo mais profundo também, que é um medo de não ser amado de uma forma genuína, por quem ele é de fato. Ele teme que as pessoas estejam perto dele pelo status, pelo que ele pode oferecer, e não de fato pelos valores, pela personalidade, por quem ele é. E isso gera desconfiança, um distanciamento também emocional. Então, mesmo que de formas diferentes, os dois acreditam e aprendem que não é seguro confiar. E é justamente por isso que a construção do vínculo deles, da construção da história deles é tão impactante, mas também é lenta. E o que eu acho muito interessante no desenvolvimento dessa história é justamente isso, esse processo lento de acontecer a confiança, a construção do relacionamento, do vínculo, do afeto, porque, gente, na vida real não acontece do dia para noite, né? Pessoas que aprenderam que confiar, que se entregar pode ser perigoso, não vão simplesmente fazer com que isso mude de uma hora para outra. Elas vão observar, elas vão testar, elas vão se aproximar, depois elas vão recuar de novo. E isso é um processo. A confiança, nesses casos, ela não é espontânea. Ela é construída de uma forma super gradual. Eu gostei muito do livro também, porque diferente de livros românticos, né, mais tradicionais, esse livro mostra que o amor não cura traumas, né? Ele não consegue apagar feridas que existiram, que estão presentes. O amor, ele não vai reorganizar o seu sistema nervoso que viveu uma vida inteira automática esperando o pior acontecer, sempre em estado de alerta. Mas o amor, quando ele é seguro, ele pode oferecer algo que vem antes da cura. Um ambiente onde a segurança pode começar a ser experimentada. Para quem nunca teve segurança, isso é revolucionário. A história também me tocou profundamente no sentido de retratar a realidade do quanto muitos jovens estão vivendo vidas de adulto. Jovens que estão carregando responsabilidades emocionais muito altas, tentando sobreviver a contextos que exigem uma maturidade precoce, tentando respirar onde mal existe espaço psicológico para existir. E acompanhar essa leitura, ela desperta emoções, assim, no leitor muito intensas. Então, medo, raiva, sentimento de injustiça, uma empatia muito grande, impotência. E, obviamente, né, quando existe uma identificação pessoal, a história ela se torna muito mais forte, né? Se torna muito mais vívida para quem tá lendo. E para mim,
como leitora, como psicóloga, enfim, a essência da obra está justamente nisso. Ela não romantiza a dor, ela não suaviza, ela não oferece soluções rápidas, ela simplesmente é humana, ela mostra uma humanidade, uma realidade. Então, no fundo, assim, não é uma história de primeiros amores, só isso, né? É uma história de primeiras experiências reais de segurança, de conforto, sobre o momento que alguém percebe que pode existir sem sentir medo constante, pode ser visto sem ser ferido. E ela é um espelho, a história se torna um espelho de tudo que nós, seres humanos, precisamos para que a gente consiga se sentir vivos de verdade. Vínculo, presença, segurança e a possibilidade de finalmente se sentir seguro para descansar na presença de outra pessoa. E aí aqui a gente já conecta um pouco com o segundo livro, que é o que, né? A diferença, porque se torna duas histórias e dois processos diferentes. Em Binding 13, a gente acompanha o início, então a criação desse vínculo, né? A possibilidade de se permitir viver essa experiência. Já no segundo livro, em Capping 13, a gente vê a dificuldade e como a gente pode fazer para que isso seja constante, para que a gente mantenha esse processo ativo. Porque vamos pensar juntos aqui. Experimentar a segurança uma vez é uma coisa, certo? Mas acreditar que ela vai se manter, que ela vai se sustentar, de que aquilo vai ser presente durante a sua vida, é completamente diferente. E aí a gente entra em uma visão psicológica que é o quê? Mesmo quando a ameaça ela é retirada, então mesmo quando você sai de um ambiente que é o gatilho, que é o estressor, que é o ambiente violento, enfim, isso não significa que o medo ele não vai estar mais presente. Porque o nosso corpo ele ainda vai reagir acreditando que aquela ameaça continua. A nossa mente ela vai continuar acreditando e antecipando um possível desfecho negativo, né? Uma possível situação ruim. Mesmo quando o ambiente muda, o nosso corpo, o sistema nervoso, o nosso cérebro vai funcionar como se nada tivesse mudado. Isso é muito fiel ao que acontece com pessoas que sofreram violências prolongadas, que viveram em ambientes extremamente imprevisíveis. A segurança ela não vai ser assimilada de uma forma imediata. Ela vai precisar ser reaprendida. É como se fosse preciso reviver aquilo constantemente para o seu cérebro entender que é real. Só que isso se torna muito cansativo, exaustivo, porque significa que o que você viveu antes de fato não era bom, não era saudável, não era o normal. Isso reforça o quanto aquilo doeu, o quanto aquilo era injusto. O segundo livro, ele é muito interessante porque ele mostra justamente que esse processo ele não é linear. Ele é feito de altos e baixos, né, de alguns passos para frente, alguns passos para trás, e isso reforça ainda mais o que eu estava comentando, né, do primeiro livro, o quanto ele torna mais humano e real. Algo também que é muito marcante no segundo livro é a construção da identidade, porque uma pessoa ela é desenvolvida dentro do ambiente que ela está. Então tudo que ela é, tudo que ela se torna, de alguma forma é para se adaptar àquele meio. E quando você é retirada, né, daquele contexto, daquela situação, enfim, você precisa se conhecer novamente, né? Entender quem de fato você é, quais mecanismos são saudáveis e quais fazem parte de um ambiente que não era nada funcional. No fundo, se o primeiro livro é sobre encontrar um lugar onde é possível respirar com segurança, o segundo é sobre respirar sem sentir medo que o ar vai faltar novamente. Enfim, eu fiz uma visão, uma análise aqui psicológica desses livros porque eles me trouxeram muitos insights, muitas percepções, muitas emoções enquanto eu lia. E eu gosto muito de compartilhar sobre isso também, porque qualquer tipo de leitura ela pode nos trazer aprendizado.
né? Inclusive livros de romance adolescente. E claro, deixar claro aqui que é uma escrita super fluida. Eu acho que a autora ela consegue fazer com que você se prenda firmemente na leitura, mas ainda assim vão ter partes ali que são extremamente adolescentes, de conversas adolescentes, inseguranças, enfim, que fazem parte, obviamente, do objetivo inicial também da Chloe, que é a autora. Então é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, se faz sentido para vocês também, comentem aqui embaixo, que daí eu vou continuar trazendo de outras leituras que eu também já fiz. Até!